E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, nossa série de 10 minutos, enfrentando o adversário 2344. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tempo de Olimpíadas, né? Como é legal os Jogos Olímpicos, né? Todas as modalidades ali. Como seria legal também se o xadrez fizesse parte, né, dessa festa. Como é legal assistir, né? Bom, D4, cavalo F6, cavalo C3. Vamos jogar D5. Pode jogar E4, bispo F4. É a variante Jobava. Vamos jogar aqui com A6, é uma das formas de jogar. Parando o cavalo B5. Agora jogar com E6, C5, B5, bispo B7. Esse é o nosso plano. Vamos jogar aqui C5, B5, colocar o bispo em B7, o cavalo em D7, o outro bispo em E7, fazer o roque pequeno. Bom, ele tomou aqui, aí a gente vai tomar aqui de bispo, A3, bispo B7, cavalo BD7. Aparentemente parece uma posição confortável para as pretas, o domínio do centro, o cavalo em C3 não está tão bem. Ele está sem uma ruptura clara para liberar o jogo dele. É uma posição bem confortável. B4 só enfraquece, né? Ala da dama. Bispo F3. Vamos colocar a torre em C8. O plano pode ser dama B6 e colocar a torre em D8. Bom, ele tomou em D7 o cavalo. Vamos tomar de dama. Talvez a ideia dele seja dama toma E4. Mas eu posso jogar D4, né? Depois tomar o cavalo. Então, vamos tomar aqui de dama. H3. Vamos jogar um H6 aqui, dar um respiro para o rei, impede esse lance. A ideia é jogar a torre de FD8, sem que leve uma cravada aqui. Bispo D4, bispo E5, vamos jogar dama E7. E agora jogar a torre de FD8. Bom controle aqui do centro. As peças bem colocadas aqui. Nosso adversário não tem plano claro. Tem vantagem de espaço, né, no centro, na ala da dama. Acho que ele não jogou a abertura da maneira mais correta aqui. A vitória vale 2 pontos. No empate a gente perde 6. Na derrota a gente perde 14. Ainda tentando escalar para os 2.700. Agora uma ideia pode ser cavalo E4 no próximo lance. E se tomar, abre a coluna, aumenta o poder de ação do bispo. Tem outras ideias também. Bispo D4, natural desejo de trocar peças para quem está com menos espaço. Então, naturalmente a gente pode impedir, evitar, né, essa troca dos bispos. Bispo D6. Inclusive a ameaça E5, E4, parece uma ameaça bem chata aqui. Colocando o nosso centro para avançar. Ele está com as peças um pouco engarrafadas ali. Bispo B8 também, uma ideia é montar o estilingue, né, a bateria, ameaçar o mate lá em H2. Talvez bispo B6 seja um lance aqui, atacando a torre. Talvez aí torre E8. É só também uma ameaça de um lance esse bispo B6. Ele resolveu trocar peça, trocando o bispo pelo cavalo. A posição parece muito promissora aqui para as pretas.
Dama toma, ameacei lá em B2, C3 é um lance provável. Se dama E5, G3, né? Não faz nada. E5 é uma ideia, tem que calcular bispo toma, porque se o bispo sai ele tem E4 defendendo, né? Não tem nenhum descoberto tão forte aqui. Vamos jogar bispo B8 então, preparando o E5, o peão está defendido. G3 é uma bela pendurada, cai o bispo aqui, sempre tem que se perguntar se o nosso lance não está pendurando nada. Aqui ele abandonou. Vamos para a revisão. A partida deu boa, 2661. 82,5% de pressão para as brancas. 92,9% para as pretas. 4, cavalo F6, cavalo C3, D5. Bispo F4, então a variante jogava. A6, 5 é uma outra opção. E6 é possível. Mas A6 evita as ideias de cavalo B5, né? E3, E6. O cavalo F3. Um lance normal, o computador aponta como estranho. É G4, né? Uma ideia típica dessa variante. Começar o jogo aqui na ala do rei, ganhando espaço. Eu poderia jogar, por exemplo, bispo B4, uma ideia, bispo B4 para cavalo E4. Aí cavalo E2 é uma ideia aqui, se eu tomar tem torre G1, com a ideia de quando o cavalo sair tomar em G7. Era uma possibilidade interessante. G4 aí, cavalo F3 no lance natural, mas assim, jogar natural aqui de branca isso pode ficar mal, porque o cavalo em C3 ele não está bem colocado para um jogo convencional aqui, né? Então C5, bispo E2, B5, D por C5, é um lance possível aqui, impedindo C4, B4, que eu ganho muito espaço aqui na ala da dama, mas também tem o problema de, digamos assim, entregar o centro, a gente fica com 2 peões contra 1 no centro. A3, bispo B7, roque, cavalo de BD7, cavalo E5, roque, bispo F3, a posição já é um pouco melhor para as pretas, devido ao espaço que a gente falou, né? Uma ideia que talvez para as brancas fosse A4, B4, cavalo A2, buscar depois romper com C3 aqui, buscar alguma coisa aqui na ala da dama, mas a posição das pretas é boa. Torre C8 e cavalo toma D7. A4 poderia ser aqui. Eu tomei de dama, o computador me critica que prefere cavalo toma para colocar dama em F6 e também ter a possibilidade de avançar o centro, faz bastante sentido. E se E4, sempre tem D4, seguido de E5, com grande vantagem aqui no centro. H3 é natural para dar casa para o bispo. Outra possibilidade seria cavalo E2. Para bispo E5 controlar umas casas centrais e ter a casa C3 para o bispo. Lembrando que o cavalo não está bem em C3. Então a ideia também é reposicionar esse cavalo. H6 está legal. Bispo E5. Dama E7. Cavalo E2 faz sentido. Torre FD8 natural. O peixe, né, como o pessoal fala, preferia cavalo D7, bispo C3 e torre FD8 ou bispo D6. Mas isso aqui não pode estar mal, né? Um pouco de exagero criticar esse lance. Aí bispo D4. O bispo fica exposto, né? Depois que o meu bispo sai, fica ameaçando E5. Talvez bispo C3 seja
uma outra possibilidade melhor. Ou mesmo C3. E depois voltar o bispo para essa diagonal. Quando eu atacar, ele tem controla melhor a casa D4, mas a vantagem está do lado das pretas. Aqui, bispo D6. Tomou, antecipando E5. Dama toma, C3. B8, esse lance não foi bom, segundo o computador. Torre C4. Esse lance é interessante, esse aqui, né? A ideia é, em alguns casos, passar a torre para H4, jogar bispo B8, dama E5, e se G3 tem torre toma H3. Tem 10 de sacrifício aqui. Que lance, né? É legal, torre C4. Bispo B8. E aí, ok, a posição das pretas é um pouco melhor e veio um erro absurdo, uma pendurada absurda com G3. Aí dama toma F3. Vence a partida. Aqui as brancas devem tentar alguma coisa com A4. Aí dá para jogar B4, peão toma. Posso tomar em B2, mas posso jogar torre C4 aqui para passar a torre. Tem uma ótima posição aqui. Outra possibilidade de avançar o centro, E5, ameaçando E4 ou D4 aqui. Os bispos apoiando o centro. Não é D4 não, né? D4 tá caindo o bispo, mas E4, né? Tá chegando aqui, os bispos apoiando o centro. Grande vantagem aí das pretas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.